Olá, Psi! Ótimo dia para você, espero que você esteja muito bem. Eu quero compartilhar com você, com outros profissionais que porventura assistam esse vídeo, e qualquer outra pessoa que não atue na área da saúde, está tudo bem. É um conhecimento muito importante para que seja compartilhado, então já peço que você compartilhe com as pessoas esse conhecimento. Eu tenho atendido muitos profissionais da psicologia, psicólogos e psicólogas em supervisão na psicologia do sono, e uma dificuldade no qual esses profissionais com grande regularidade apresentam é o manejo do sono do paciente quando este paciente trabalha no turno da noite. Hoje nós sabemos que o simples fato de trabalhar no turno da noite para a maioria das pessoas é um fator de risco para desenvolver doenças fisiológicas, orgânicas, mas também transtornos neuropsiquiátricos. Isto é, quem trabalha no turno da noite, se não tomar alguns cuidados que eu vou compartilhar com você, essas pessoas tenderão a desenvolver algum tipo de desequilíbrio hormonal e isso vai incorrer num transtorno. Então, trabalhar à noite pode ser um gatilho para desenvolver algumas doenças. Todas as pessoas? Não. Existem algumas pessoas que têm um fator protetivo. Inclusive, um dos fatores protetivos para trabalhar à noite é um fator de cronotipo. Então, algumas pessoas têm um cronotipo, um funcionamento químico que ajuda, que serve como um fator protetivo para ela. Outras pessoas não têm, isto é, a maioria das pessoas não possuem. O que é importante saber? Quem trabalha à noite tem um aumento na produção de cortisol e de adrenalina e isso pode inflamar o corpo, isso pode diminuir o sistema imunológico, dessa forma oferecendo um grande problema que ocorre em cadeia. O que a gente percebe? Isso aqui, pessoal, inclusive saiu houve um estudo muito recente, 2021, da Universidade Federal de Santa Maria, que chancelou esse estudo, inclusive com profissionais da área da saúde que trabalham à noite, equipe de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, médicos e tantos outros profissionais que atuam à noite, mas não só profissionais da área da saúde, qualquer pessoa que trabalha à noite. O que a gente percebe na maioria das pessoas, inclusive através desse estudo científico? O sono que estas pessoas têm durante o dia, ele não tem a mesma qualidade do sono noturno. E isso explica exatamente por que as pessoas sofrem tanto. E por que o sono do dia não equivale ao sono da noite? Devido a vários problemas da dinâmica da cidade que vivemos. Por exemplo, fatores de luminosidade, barulho intenso, o próprio fator endógeno, isto é, a produção de melatonina, esse hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que ele serve para engatilhar o sono e também ele oferece diversas outras ações do nosso corpo, se tiver luminosidade, ele não é produzido a contento, numa quantidade adequada. Por exemplo, cada um de nós temos uma marca biológica que nós chamamos de cronotipo. Então, algumas pessoas possuem cronotipo onde a produção maior da melatonina será em horários específicos. Então, algumas pessoas têm uma produção de melatonina num horário, uma produção maior, um pico de produção, e outras pessoas têm outros horários. Por exemplo, rapidamente, uma pessoa que tem um cronotipo matutino, o que é o cronotipo? É o pico de produção de melatonina. Esse pico de produção vai acontecer em momento específico. Uma pessoa que tem um cronotipo matutino, o pico de produção de melatonina, ele ocorre antes da meia-noite, entre 10 e 11 horas, 22 e 23 horas. Dessa forma, são indivíduos que precisam ir para a cama mais cedo porque tem essa necessidade, tem um sleep drive carregado, um apetite de sono carregado. Usualmente são pessoas que dormem entre 22 e 6 horas da manhã. Agora, algumas pessoas, elas possuem um cronotipo que nós chamamos de vespertino. O que é a pessoa que tem um cronotipo vespertino? O pico de melatonina ele acontece mais tarde, entre 4 e 6 horas da manhã. São aquelas pessoas que funcionam melhor à noite, que rendem melhor à noite, mas que têm uma necessidade de prolongar
o descanso dela até um pouquinho mais tarde. Usualmente essas pessoas preferem ir dormir ali entre 3 horas da manhã e 10, 11 horas da manhã. Agora, nós temos aquelas pessoas que possuem um cronotipo que denominamos intermediário. O pico de produção de melatonina ocorre ali perto das 3 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes, e essas pessoas dormem geralmente da meia-noite às 8, da meia-noite às 7 horas da manhã, mas são pessoas que se adaptam bem aos diversos trabalhos de turnos. Inclusive, eu visito algumas empresas que eu presto trabalho justamente para entender o cronotipo dos funcionários e saber se esse funcionário ele tem um cronotipo matutino, vespertino ou intermediário. Sabendo que ele tem um cronotipo vespertino ou intermediário, nós já sabemos que ele funciona um pouco melhor à noite sem ter tantas perdas, mas vai ter perdas, é natural. Dia foi feito para ficar acordado, noite foi feito para dormir. Mas por conta dessa rotina que vivemos, nós sabemos da necessidade de trabalhar à noite. Quando a gente entra em contato com essas pessoas, então, que trabalham à noite, nós percebemos que existe um desequilíbrio químico, hormonal, inclusive da melatonina, que ela é liberada no escuro e ela é liberada em determinado momento, como falamos há pouco. Dessa forma, quando a pessoa tem o pico de produção de melatonina, ela sente mais cansaço. Por isso é muito difícil suprir essas horas de sono perdidas durante a noite. Um profissional de equipe de enfermagem, por exemplo, que trabalha em plantão, vive em exaustão quase sempre, porque ela tem uma quebra no ritmo circadiano. Quando a gente para pensar, né, na importância do sono e o que acontece com as pessoas quando não tem um sono de qualidade. E o que a gente percebe? Essas pessoas vão sofrer. Sofrer como? Primeiro, maior risco de acidentes de trânsito e de acidentes de trabalho. Menor produtividade no trabalho, maior risco de transtornos neuropsiquiátricos, de maneira especial ansiedade e depressão. Maior nível de irritabilidade, maior cansaço, maior fadiga durante o dia e ainda maior risco para outras doenças, incluindo infarto, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer, inclusive câncer de mama. E essas pessoas ainda apresentam maior risco para hospitalização e uso de serviços de saúde. Então, todas essas consequências acontecem primeiramente porque o ser humano ele não foi feito para trabalhar à noite. Nossa fisiologia, nossos aspectos endógenos são programados para que a gente durma no escuro e para a gente acordar quando está claro. E quem trabalha à noite precisa inverter essa lógica. Então, não significa totalmente também que você não deve trabalhar à noite e ponto. Você terá algumas perdas, mas dá sim para sanar, para ajudar a amenizar. Então, eu quero compartilhar com você, psi, algumas dicas, tá? Para quem trabalha à noite, sobretudo para quem trabalha em turnos. Muito importante se expor ao sol antes de ir ao trabalho. Então, é importante ter 40, 50 minutinhos de contato com o sol antes do sol acabar, já que você vai para o trabalho mais à noite. Nada nos desperta mais do que o sol. Isso pode ser, inclusive, um fator fundamental para que você se mantenha mais alerta e ativo por mais tempo. Então, por gentileza, se for possível, se você conseguir, se tiver ainda claro, vá para o trabalho, faça esse deslocamento caminhando ou pelo menos caminhe 20, 30 minutos antes de chegar no trabalho para que haja esse despertar. É importante ainda que você saiba o horário correto de dormir. Para quem trabalha à noite, nós sabemos que é bem difícil conseguir dormir por 7, 8, 9 horas consecutivas por conta da rotina do dia, barulho, vizinhos, filhos, enfim. Portanto, o que é importante? Que você tire um cochilo antes do turno. Um cochilo de quanto? De 40 minutos, de 50 minutos. Esse cochilo, antes de você sair para trabalhar, ele vai diminuir a pressão do sono, esse apetite que o seu organismo tem de sono quando chega à noite, fazendo com que você tenha menos sonolência durante a noite e que você funcione melhor.
O que é importante ainda? Que você se movimente. Quanto mais parado, quanto mais inativo você ficar, maior a chance de ficar mais sonolento e ter mais acidentes. Se for possível, faça algumas atividades em pé. A Atitude, uma empresa que eu sou parceiro, ela desenvolveu uma mesa de trabalho extremamente interessante para quem trabalha numa bancada. De tempo em tempo, essa bancada ela é programada a se elevar. Então, se você tiver interesse, Atitude, Grupo Atitude, eles estão comercializando essa mesa, que é uma mesa incrível. Para quem trabalha à noite, claro, para quem trabalha durante o dia, porque o ser humano não foi feito nem para ficar sentado, nem para ficar deitado, nem para ficar em pé, mas sim para alternar. E uma forma simples de alternar é se a mesa fizer isso de forma programada. Então, quanto mais você se movimentar, mais você estará dizendo para o seu corpo que é hora de acordar, sobretudo para quem trabalha à noite. O que é importante ainda? Quando você sair do trabalho pela manhã, vai para casa, vá de óculos escuros. Para quê? Para não inibir completamente a produção de melatonina, já que a sua retina vai ter contato com o sol direto. Se você tiver esse contato, é suprimida a melatonina, você vai ter maior dificuldade para dormir. Então vá de óculos escuros. Tudo bem? Então são dicas muito importantes para você manejar o sono do seu paciente. Para a gente fechar, o que é mais importante, o que ainda é muito importante? Use o óculos, mantenha, quando você for dormir, mantenha o seu quarto escuro, de preferência com uma cortina blackout, tá? Isso vai ajudar bastante. Quando você chegar em casa, já vai dormir, tá? Se você for se alimentar, coma algo leve e vai dormir, vai descansar, isso é muito importante. Além disso, mantenha o quarto silencioso, se não for possível. Hoje nós temos alguns tampões, né, de mergulho, por exemplo, que eles são moldáveis, é tipo uma cerinha que você coloca dos dois lados, isso vai te ajudar. Se você puder, mantenha o quarto um pouco mais frio, temperatura de 22, 23 graus, se tiver ar-condicionado, vai ser muito importante para você dormir e ter um sono de qualidade, mesmo durante o dia. Fique longe, distante do celular, da televisão, do computador. Importante ainda evitar uso de cafeína, evitar uso de álcool e cuidar da sua segurança, porque após uma noite inteira de trabalho, os nossos níveis de atenção estão muito baixos. Inclusive, neste deslocamento do trabalho para casa, é importante que você tenha segurança, porque você está fatigado, está sonolento. Por conta disso, evite voltar para casa dirigindo, dê preferência a transporte público ou mesmo aplicativos. E é importante cobrar da empresa que tenha ônibus, né, que tenha o ônibus da própria empresa que leve até um ponto seguro. Isso é muito importante. E por fim, cuide muito da alimentação. Quando nós estamos privados de sono, a nossa preferência é comer alimentos mais ricos em carboidratos, gorduras e açúcares. Evite esses alimentos, já que você tem mais dificuldade para emagrecer. Sabia que quem trabalha à noite, por conta desse desequilíbrio de melatonina, vai ter desequilíbrio na grelina e na leptina, fazendo com que você tenha mais dificuldade de perceber saciedade, e aí você vai comer mais. Importante ainda saber que a privação de sono, ela predispõe à impulsividade. Então você pode ter uma impulsividade alimentar maior. E ainda muitas pessoas acabam petiscando o dia inteiro e não comem, né, uma alimentação regular, uma alimentação adequada. Então, algumas dicas para fechar aí. E repasse isso para os seus pacientes. Tem alimentos mais fáceis, alimentos saudáveis mais facilmente disponíveis na casa. Se você não tiver um monte de coisa cheia de carboidrato, açúcar e gordura, você não vai comer. Então tem alimentos mais saudáveis em casa. Quando você for trabalhar, dê preferência a levar comida de casa. É claro, se a empresa tem um bom restaurante, show, perfeito, mas evite ter uma alimentação muito pesada à noite também. Prepare sua refeição antes do turno de trabalho. Dessa forma, quando você chegar em casa para se alimentar antes de dormir, você não vai gastar tanto tempo. E ainda, modere muito o consumo de cafeína e beba líquidos. Bom, espero que essas dicas sejam importantes para você, psicólogo, psicóloga, no manejo do seu paciente. Seu paciente pode incluir ainda
aquela técnica que eu já ensinei para vocês, que é a agenda da preocupação. Então, se durante o dia ele tem muitas preocupações, é importante anotar e reservar um tempo para resolver esses problemas e para se preocupar. Isso vai criar um emparelhamento cerebral e o cérebro, o nosso sistema começa a entender que o horário de se preocupar tem um horário marcado. Basta que você registre essas preocupações para não esquecer. Querido psicólogo, psicóloga, profissional da saúde, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, façam um pedido, compartilhe com as pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Forte abraço, um beijo no seu coração e até outra oportunidade.